bom dia, líder! 4 recursos internos, já vou dizer, fixar o tema de hoje. 4 recursos internos que o teu cliente valoriza. 4 recursos da comunicação interna que o teu cliente valoriza. Valoriza como, Ari? Valoriza mesmo, aumentando a percepção de valor de imagem e logo praticando encantamento aí, né? E isso é tão importante, por quê? Porque faz a gente vender mais, faz a gente fidelizar cliente, faz a gente ser mais assertivo em todas as nossas estratégias. E é sobre isso que eu vou te falar hoje. Bom dia, seja bem-vindo a esse sábado. Uma delícia tomar café da manhã, embora hoje esteja na aguinha aqui, tomar café da manhã 7 com você todos os dias, porque isso ativa a nossa adrenalina e eu quero ativar a sua também com esses insights que a gente traz todos os dias, que é um pouquinho de técnica, um pouquinho de comportamento, um pouquinho de tudo que a gente precisa de cases inspiradores, estudos de caso, o óbvio que os grandes players fazem, que você tem que fazer também. Desafio de hoje, fazer essa transmissão em 30 minutos. Uau! Eu não falar muito rápido, dar todo o conhecimento que eu quero, mas sem a gente se sobrecarregar, tá? Para ficar leve, para que você possa aí colher os insights, porque quando passa muito a gente se torna prolixo, né? Bom dia, Val, bom dia. Então vamos lá, 4 recursos da comunicação interna que o seu cliente valoriza. Aline, o que é a comunicação interna? Para quem está me acompanhando sabe que é treinar nossos fornecedores, nossos times, mas também é sobre treinar o cliente. Certa vez, eu tenho uma cliente, tá? Que ela é muito pequenininha, ela chegou para mim muito pequena, ela veio no grupo de imersão. Bom dia, olha, coisa boa, indo pra chácara me escutando. Ai, que delícia! Uau, bom dia, vamos liderar, delícia, vamos liderar no sol, na chácara, coisa boa. Então, uma cliente minha do grupo de imersão, sem muitas condições, queria empreender, queria abrir um negócio, tá? E aí, aí ela queria vender artigos de cosméticos. E eu disse pra ela, tu vai... E ela tinha tem muitos parentes na situação de desempregados, enfim. Eu disse assim, tu vai pegar fulano de tal que tu gosta, né? E tu vai chamar ela, vai oferecer uma espécie de sociedade. E o posto dela vai ser vender. Vai ser arrumar as redes sociais. Ah, mas ela não tem perfil, pelo que tu fala, tem. Nós vamos ajudá-la, nós vamos treiná-la. E a gente começou a treinar. E a pessoa explodiu e hoje ela explodiu muito rapidamente no negócio dela, nas vendas. Por quê? Porque ela usou esses recursos para treinar essa menina, tá? Esses recursos que eu vou te falar, e ela também usa para os clientes. A gente, com essas ferramentas, que você vai ver que parece que é óbvio, mas não é, porque a gente não usa na prática, faz a diferença no seu jogo na hora de comunicar com o cliente. Lembra que a gente falou sobre os perfis sensoriais do cliente e os perfis comportamentais também? Então, aqueles que são mais auditivos, aqueles que são mais visuais, enfim. Tanto o cliente interno quanto o externo, ele tem as suas características. E quando a gente utiliza algumas ferramentas que todos temos dentro da nossa empresa, a gente faz o quê? A gente potencializa a nossa comunicação e nos tornamos não só vendedores de sonhos e ideias, mas consultores ao diagnosticar a dor, as dificuldades do entendimento sobre o outro, sempre sobre educar o outro a partir do que eu tenho para oferecer em termos de serviços e produtos. E a gente tem 4 recursos, gente, 4 recursos que quando eu narrar para ti vai te parecer óbvio, mas não é, tá? É óbvio porque a gente tem disponível, tá facinho, de fácil acesso, mas a gente não usa. E quando a gente usa, a gente potencializa muito o entendimento sobre a nossa educação, o entendimento sobre o que o outro precisa de nós e a gente agrega valor em termos de percepção de imagem, sim, tá? São insights valiosos que eu vou te dar e inspiradores, tá? Para você melhorar a comunicação do ambiente de trabalho, tá? Então, assim, são recursos práticos. Você vai ver que trata de vídeos bem elaborados, coisinhas assim, tá? Mas que vai fazer com que você crie um ambiente de comunicação aberta, tanto com seus clientes internos quanto externos. Ou seja, cliente interno, fornecedor, né? Funcionário, cliente externo, cliente, tá? Cliente mesmo que compra, que paga. Então, esses recursos, ele propicia na prática uma escuta ativa maior dos dois lados dessa via de relacionamento que existe entre marca e pessoas.
né? Ele torna a comunicação clara e precisa. São recursos que a gente pouco valoriza porque estão ali disponíveis e a gente não usa, mas quando a gente usa, estabelece feedbacks, a via, o canal para a gente colher e nutrir feedbacks positivos, construtivos. Lembra das lives sobre feedbacks que a gente está falando, né? Então, essa prática trata também daquela comunicação não verbal, mas que é necessário, sobretudo, em treinamentos, tá? Treinamentos internos. A gente já sabe, é a excelência contínua, tá? Então, esses 4 recursos que eu vou te dar é a excelência contínua do treinamento. A gente já sabe que para você fazer uma boa negociação, o que tem que ter? Tem que ter um planejamento a respeito de como eu vou abordar o cliente, a respeito de quanto o meu produto e o meu serviço ajuda o cliente. Lembra que percepção de valor é ajudar o cliente. Então, eu preciso fazer esse planejamento, estudar o cliente para poder fazer uma oferta para ele. Quando eu faço uma oferta para esse cliente, na arte da negociação, eu tenho que me posicionar como um consultor e não como um vendedor. Eu tenho que alinhar as expectativas do cliente ao que eu posso entregar. E eu tenho que educar ele sobre as dores que ele tem e o que eu posso ajudá-lo com a minha solução. Então, a ideia de ser um bom vendedor não é eu dizer para o meu cliente assim, olha, eu tenho algo que eu quero te colocar goela abaixo. A ideia é dizer, olha, eu tenho uma oportunidade para te ajudar. Eu mesmo, que trabalho com isso, tenho muita dificuldade de vender. Eu gosto de doar. E certa vez um colega, um sócio, disse pra mim, Aline, tu tem que fazer mais pitch de vendas no meio da tua comunicação. E eu digo, não, mas eu não gosto disso, eu gosto de ficar paradinho, o cliente vir. Mas pode acelerar um pouquinho, sabe por quê? Porque quando tu não vende, tu tá deixando de ajudar o teu público. Quando o teu público não sabe que tu tem um produto e um serviço, tu tá deixando de ajudá-lo. E eu disse, uau, faz sentido. Isso é real, isso é verdadeiro. E é sobre isso que eu falo. E eu tenho que praticar também, assim como você. Então, é o óbvio, mas o santo de casa não faz milagre. É o óbvio que a gente não pratica. É o óbvio que os grandes players praticam e às vezes a gente esquece na nossa liderança do dia a dia, né? Então, são recursos do dia a dia, básicos, que vão ativar, que tem por objetivo, eu sei que você está ficando curioso, né? Já vou chegar lá. Que vão ativar a confiança e segurança na comunicação, que vai ativar a transparência, verdade sobre tudo que a gente fala, né? Todos os dias. Que vai ativar a colaboração, porque na hora de treinar você precisa de um produto, de um esquema ali, né? Para poder abrir esse canal de relacionamento com quem você está treinando. O bom vendedor é aquele que entende a dor do cliente e aquele que entende profundamente os seus produtos e os seus serviços. Então a gente tem que treinar esses colaboradores. Então aqui você já tem uma ideia de que as ferramentas potenciais, potencializadoras que eu estou te falando, que são recursos internos, já tem aí mais ou menos uma ideia de que eu estou falando de são recursos que a gente usa para treinar. Treinar o nosso cliente interno e treinar o nosso cliente externo, né? Aquele que nos paga e aquele que produz pra gente, tá? Então é sobre aceitar também a diversidade, porque são ferramentas, recursos neutros, tá? São ferramentas e recursos que promovem o aprendizado contínuo da equipe. Tudo isso que eu tô falando, aprendizado contínuo, escuta aberta, comunicação aberta, tudo isso faz parte de uma comunicação interna assertiva, que tem que ter, e quando não tem, o cliente sente lá na ponta. E é por isso que esses 4 recursos que eu vou te dar hoje, eles potencializam a percepção de valor do cliente em relação à tua empresa, à tua marca. E se você tem dúvidas, preste atenção no que eu vou te dizer agora nos próximos minutos, faz um teste, coloca em prática, depois me conta se tu não aumentou a percepção de valor do teu cliente a partir dessas ferramentas que todos temos, tá? Então, o que tudo isso ali tem a ver com marketing? O que esse trabalho de treinamentos internos, de comunicação assertiva através dos nossos recursos que a gente tem dentro de casa, que a gente não sabe, tem a ver com marketing, tá? É sobre desenvolvimento de estratégia de comunicação. É sobre implementar campanhas externas e internas utilizando recursos simples, que não tem a ver sequer com anúncio pago. Não tem a ver com custo, mas tem a ver com dedicação. Tem a ver com olhar sobre a dor do outro e sobre o que o outro precisa escutar de mim, tá? Trata de análise de dados, de métricas, trata de criação de conteúdo, de quebra de objeções, sabe aquilo que está trancando uma venda? A gente chama de objeção, e no marketing isso é ouro. Então trata sobre quebra de objeções, tá? Trata sobre eu atender bem o cliente. Logo, ele sim vai ter uma percepção de valor na minha imagem através desses recursos que são tão básicos, internos, que eu tenho e que eu não uso para treinar o meu público interno, meu cliente interno, nem meu cliente externo lá,
tá? Então, é sobre trabalhar em equipe. É sobre eu entender que a comunicação se faz no trabalho em equipe, através de uma liderança centrada na equipe onde todos somos protagonistas. É entender que toda a participação conjunta, inclusive do cliente, porque hoje em dia, na era que a gente vive, o cliente ele quer se tornar parte da nossa equipe, ele quer fazer parte da experiência da nossa empresa. Por isso que ele está interessado hoje no propósito social que a gente tem. Por isso que ele está interessado hoje em comprar de marcas que se posicionam, né, de marcas que os motivam, de marcas que estão congruentes com cultura organizacional, missão, visão, valores. Né? Então, o nosso objetivo aqui agora é, de fato, resolucionar os conflitos através de alguns recursos básicos que a gente esquece, de algumas habilidades internas, intrínsecas que a gente tem e que a gente esquece, tá? Através de uma padronização, através de uma facilitação de aprendizado de todos os lados, através de uma melhora contínua sobre quem eu sou, meu propósito, minha cultura, o que eu entrego, o que aquilo faz de bom para o meu mercado, né? Então, é um acesso conveniente aí através de recursos de apresentações, tá, gente? Então, esses 4 recursos, eles falam de apresentações, tá? Vamos na prática aqui. Mas são apresentações que eu vou utilizar recursos internos que eu tenho da minha empresa, que vai transformar as minhas apresentações em engajamento e motivação, tanto na comunicação com o meu cliente interno, por meio de treinamentos, quanto na comunicação com o meu cliente externo, por meio de soluções de dores que ele tem, que eu posso ajudá-lo a levá-lo a realizar um sonho. E às vezes eu não sei como fazer, como me comunicar, tá? O objetivo é óbvio que é aumento de vendas. Sempre é aumento de vendas por meio da construção de uma confiança e de uma lealdade que eu quero que meu cliente tenha comigo, tá? Então vamos lá, tá? Que técnicas eu posso montar para ter boas práticas, tá? Primeiro recurso, tá? Primeiro recurso. Faça apresentações, as apresentações, tá? O primeiro recurso são as apresentações que você vai fazer para o seu público interno, guias práticos, apresentações, tá? Primeiro recurso, apresentações para o seu cliente interno, para o seu cliente externo. Sempre quando você tem um serviço ou um produto, você vai colocar isso no formato de uma apresentação. Por que, Aline? Por quê? Porque essa apresentação vai ser como se fosse uma padronização de como aquele produto e aquele serviço tem que ser melhor apresentado. Ou seja, ali não tem erro. Nessa apresentação, você vai colocar os pontos chaves, os pontos altos, os depoimentos, as vantagens, problemas que resolve, as soluções que resolve. Você vai colocar o histórico, você vai colocar como se fosse um portfólio, tá? Nessa apresentação, você vai mostrar o seu produto e o seu serviço. Quando é seu produto, é uma foto de um produto. Quando é um serviço, é um fluxograma, uma tabela, um gráfico, algo que mostra o desempenho, o ramp-up ali de quem vai consumir através e ser potencializado e ser brindado com um nível maior através da compra, da aquisição daquele serviço. Tá? Então, essas apresentações, elas são organizadas em algumas etapas que fazem a diferença no seu jogo. Então, presta atenção, tá? Porque isso faz a diferença no seu jogo. Lembra que nós temos clientes que são visuais, clientes que são auditivos e clientes que são sensitivos no sentido de querer trocar experiência. Como a gente tem esses 3 perfis de clientes principais aí na nossa comunicação, nós temos que criar apresentações para que o visual entenda o que eu tô falando, para que o auditivo entenda o que eu tô falando e para que aquela pessoa que gosta mais da experiência possa interagir com o nosso produto e com o nosso serviço. Então, é uma memória positiva que eu reforço quando eu faço apresentações. Ah, Aline, mas eu tô falando com o meu cliente via WhatsApp, conversa e manda uma apresentação, manda um portfólio. Isso faz, a gente acha que não, gente, é o óbvio faz diferença no jogo das vendas. Se você manda um orçamento de qualquer jeito por áudio e se você manda uma apresentação, faz a diferença. Se você manda um ou outro, faz a diferença. Se você manda tudo, faz a diferença. Se você ainda propõe de fazer um meet de 15 minutos ou de ir no cliente e trocar a experiência com ele, viu? Deixa eu te mostrar, deixa eu te fazer uma apresentação agora real sobre o que eu te coloquei, sobre esse escopo que eu te mostrei. Faz a diferença mais ainda, tá, gente? Então, nesse roteiro de apresentação, eu preciso primeiro, tá? Colocar uma introdução.
Eu preciso mostrar através de um guia, por exemplo, a finalidade do que eu estou ali ofertando. Né? Isso vale para treinamentos, meu objetivo, né? Então eu tenho um objetivo com aquela apresentação. Eu preciso colocar na introdução a finalidade daquela apresentação, daquele objetivo, tá? Que tem que estar claro, tá? Tem que estar claro na introdução. Depois, nessa introdução, eu vou colocar uma breve visão sobre os princípios chaves daquela comunicação que eu estou exercendo ali, os princípios chaves, tá? Os princípios chaves. Então, por exemplo, eu estou treinando um colaborador novo sobre a cultura organizacional da empresa. O objetivo, eu quero que você entenda quem somos, para que você possa se sentir pertencente à nossa cultura, para que você possa se sentir engajado, proativo e participar da construção da nossa cultura organizacional também, literalmente vestir a camiseta. Vamos supor que esse seja o objetivo. Quais são os pontos chaves, né? Quais são os princípios chaves? A nossa empresa, ela é calcada em missão, visão, valores e propósitos que nós vamos te apresentar aqui. Também regras de condutas básicas que nós vamos te apresentar aqui. Por exemplo, tá? Então, uma coisa é você fazer um treinamento da boas-vindas, isso quando as empresas fazem, porque a maioria não faz, para um funcionário falado numa reunião. Outra coisa é eu colocar ele no ambiente de apresentação. Ali eu vou estar formalizando um problema que eu tenho que resolver com ele. A mesma coisa é com o cliente em todas as situações, não só quando eu dou boas-vindas ao meu funcionário. Se eu tenho como objetivo apresentar um produto ou um serviço, eu vou colocar uma apresentação. E no momento em que eu coloco o cliente na minha frente, com esse roteirinho que eu estou te dando, eu vou formalizar a minha intenção e eu vou agregar valor ao meu produto. Porque logo na mensagem subliminar que está dentro dele, ele vai entender que eu organizei, que não é a casa da mãe Joana, que tem um processo, que tem uma organização, que tem uma embalagem ali que faz parte. Essa apresentação, ela faz parte de uma embalagem do meu produto e do meu serviço. Logo, a minha percepção de valor vai aumentar, eu querendo ou não. Só que como funciona tudo em nível intrínseco da psicologia da comunicação, a gente não valoriza. Então, ter uma apresentação faz a diferença no jogo. Tá? Então, primeiro ponto, introdução. Segundo ponto dessa apresentação, eu estou no primeiro item dos 4, tá? A apresentação. Segundo ponto da apresentação é você conhecer o seu público. Quem está ali na frente tem dores que você deve conhecer, tá? Então, você vai, no segundo momento da sua apresentação, identificar essas diferenças que tem, né? Essas diferenças, essas objeções, essas dores, esses problemas que o seu cliente traz. E você vai amarrar isso numa linguagem que seja assertiva para ele. Ou seja, não muito técnica quando não tem que ser muito técnica, não muito robusta ou não muito informal, dependendo do cliente que está ali, você vai adaptar, vai ajustar a linguagem e vai começar a elencar ali tudo que você sabe, são todos os problemas, as dores que seu cliente tem, para fazer logo em seguida ele imaginar a vida dele a partir daquela solução, a partir daquele produto que você entrega. E aí você vai fazer essa ponte das dores com o sonho. Só que para isso você tem que conhecer o seu cliente. Então o segundo ponto de uma apresentação é você conhecer o seu cliente e transformar isso numa linguagem em que ele entenda e que faça ele perceber que você identifica ele, que você conhece ele, que você sabe quem ele é, as necessidades dele, logo os sonhos que você vai ajudá-lo a construir através das suas soluções. Depois, o quarto ponto, o terceiro item aqui de uma boa apresentação, tá? É você colocar ali os seus objetivos intencionais, tá? O seu propósito com aquela entrega. Então, alinhar. Aqui a gente chama de alinhamento de expectativas. Então, o terceiro ponto da sua apresentação, você vai alinhar as expectativas. E isso vai estar sendo falado, narrado, isso vai estar sendo interagido com a pessoa, você vai chamar aquela pessoa que está na sua frente para conversa, e isso vai estar sendo apresentado. Aí você vai estar atingindo todos os níveis de compreensão de perfil sensorial do seu cliente, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Você mostrar para o seu cliente, mostrar para a pessoa que está ali na sua frente, o alinhamento, os objetivos claros. Então, a minha solução para ti, que vai te levar a determinado sonho, tem como propósito, tem como alinhamento contigo, te ajudar nisso, nisso, nisso. Vai te facilitar nisso, nisso, nisso. As regras são essas, essas e essas. As entregas são essas, essas e essas. Nos tempos assim, assim, assado.
tá? E lembrando, isso vale para você treinar tanto, educar tanto o seu cliente que está comprando algo de ti, quanto o teu cliente interno que precisa depois vender algo, tá? Então é um roteirinho que vai fazer com que se amarre um padrão de comunicação de excelência. Quando você não tem isso, cada vendedor apresenta do seu jeito. Quando você não tem isso, cada um faz de qualquer jeito. Quando você não tem isso, as pessoas que trabalham contigo se sentem desamarrados, né? Elas se sentem perdidas, elas se sentem soltas demais. E onde há muita soltura, não tem um padrão. Onde não tem padrão, tem bagunça. Onde tem bagunça, não tem processo, não tem metodologia, não tem qualidade de entrega. Por isso que lá na ponta, o cliente percebe a qualidade. É perceptível quando uma empresa tem esses treinamentos efetuados, tá? Então, esses objetivos claros, esses alinhamentos, eles têm que estar na lâmina seguinte. Lembrando que em cada estágio, em cada etapa, você traz o cliente para a conversa. Vem cá, faz sentido para ti? Você tem algo a construir? Tá? E aí você vai começando a montar uma narrativa de alto valor agregado em termos de percepção de imagem, enfim. E você minimiza os ruídos de problemas. Você minimiza ali a questão das pessoas quererem rejeitar depois teu produto, teu serviço ou teu atendimento. Ontem nós estávamos falando no Talk Business Podcast sobre automação, as ferramentas de automação e inteligência artificial hoje na comunicação e no marketing. E nós estávamos falando que a automação e a inteligência artificial, dependendo se você faz de uma forma interagida, vamos dizer assim. Interagida, eu não sei se é a palavra mais adequada, mas se você interage todo esse recurso da comunicação artificial com o humano, que através dessas questões aqui, desses recursos que eu tô te mostrando hoje, você minimiza a quase zero os índices de taxa de rejeição do seu produto e do seu serviço. O problema é que as empresas, ou elas rejeitam a inteligência artificial, ou elas rejeitam os treinamentos internos, esses recursos internos que a gente tem. Não é que rejeita, é porque no dia a dia a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não entende a importância. É o óbvio que a gente tem que dizer aqui, que os grandes players fazem, porque eles têm estrutura, eles têm equipe, mas que nós, quando somos pequenos, não fazemos, tá? Mas que faz a diferença. E eu te digo que faz a diferença porque quando eu aplico isso nas mentorias, nas consultorias, e o meu cliente faz, ele me traz depoimentos depois, que faz diferença sim, tá? Então, o ponto seguinte de uma boa apresentação, tá? De um bom guia, isso vale uma apresentação, pode ser um guia de conduta também é uma apresentação. Então, guia de conduta pode ser também para o cliente externo e interno, tá? Dependendo do que você vai estar ofertando, né? Quando a gente pega um cliente, por exemplo, de serviço, é muito legal ter um guia de condutas que vai junto com o contrato ali, para a pessoa entender quais são os prazos, a responsabilidade. Os clientes também têm responsabilidades, sobretudo quando é serviços, né? Então, ele tem que saber que quando eu, por exemplo, eu sou uma startup, eu tenho um aplicativo, eu estou vendendo, né? A partir de determinado dia de inadimplência, cai a ferramenta. Aí o cliente fica possesso, não, mas estava lá no guia de conduta. Então, quando a gente faz instalação, por exemplo, de vendas digitais, de produtos de vendas digitais, a gente coloca na automação a pessoa receber um PDF por e-mail, que é o guia de conduta. Né? E quando eu consigo colocar um vídeo de alguém dentro do PDF explicando, além da leitura, melhor ainda. Quando eu tenho um vendedor que faz um encantamento pós-venda para conversar com o cliente, explicar, melhor ainda. Ah, mas por que a gente não investe nisso? Aline, é caro investir nisso, né? Demanda tempo. Aí não é, porque você faz uma vez só, é um processo só. Né? Você pode estabelecer limites. Então, o cliente entrou na base, caiu lá, por exemplo, no departamento de suporte, de encantamento ao cliente, né? Você pode colocar como regra 5 minutos de guia de conduta para o cliente, para dar boas-vindas para ele. Nossa, se a gente está falando de um cliente que tem que tem um ticket interessante dentro do meu negócio, ele vai ficar tão feliz que ele vai fazer a recompra, ele vai fazer a indicação. Isso é evangelizar. Isso é você ter clientes evangelizadores da sua marca que vão lá e vão indicar. Faz diferença no jogo? Ele faz. Por isso, o Disney é o Disney, tá? É o que faz a diferença no jogo. A gente pratica? Não. Por quê? Porque demanda um penso, demanda uma estratégia, demanda uma organização que os pequenos não costumam fazer, não costumam valorizar. Por quê? Porque tem conta para pagar, tem incêndios para pagar. Então, a gente precisa de gestão, a gente precisa de boas lideranças. É por isso que a gente está aqui, tá? Com esses recursos que eu tô te trazendo todos os dias. O óbvio que os grandes fazem que dão certo. E que se você não consegue praticar, não chama. A gente tem imersões, a gente tem ferramentas, a gente tem passo a passo, a gente tem consultoria, a gente tem a gestão dos projetos da BH Comunicação. A minha empresa, ela faz isso na prática quando o cliente não consegue fazer. Mas eu tô aqui para te ensinar, independente de qualquer coisa, tá? Então, esse alinhamento é importante. Depois do alinhamento, Aline, o que vem, tá? O que vem
vem como eu disse, o domínio, né? O treinamento, você tem que treinar para falar, para explicar e para apresentar, tá? Então eu preciso que essa apresentação ela seja em formato visual e falado, narrado, tá? Ah, Aline, mas eu quero mandar online pro cliente. Manda um áudio junto, então, tá? Grava uma aula, anexa junto no PDF, nessa linha. Quando você consome as ferramentas, cliente que é à distância, online, eu mando um PDF, que é um e-book, mas com uma aula dentro, e os links da aula, e QR Code para ele acessar em qualquer lugar. Então, a pessoa me escuta de várias formas, tá? Depois disso, tá? No final dessa apresentação, você tem que reforçar ali, tá? Alguns pontos importantes que são FAQ, por exemplo, né? Que são perguntas mais frequentes, né? Algumas coisas que você sabe que costuma dar ruim na questão do entendimento, já reforça no final ali, já para deixar alinhado, né? Isso otimiza bastante a expectativa do cliente, tá? E depois da apresentação, gente, depois dessa apresentação, depois desse treinamento, seja com o seu cliente ou seja com o seu fornecedor, você tem que sim fazer um follow-up, né? Um acompanhamento sobre o entendimento daquela situação. Quando eu trabalho, Aline, mas eu trabalho de uma forma massiva, digital, com muitos clientes de baixo ticket, eu não tenho como botar isso no meu escopo de processo. Então você faz uma auditoria. Você pega uma amostragem, tá? Você tem ali 1000 clientes que você atende, você treina, você manda esse guia de boas práticas, essas apresentações, enfim, para eles via digital, e você faz uma amostragem, você manda teu time de suporte ligar para 20% da sua base para fazer um follow-up, tá? Eventualmente, ou seja, não liga para todos, não faz follow-up para todos, mas faça uma amostragem, porque ali você já vai entender se está fazendo sentido ou não. Ali você já vai colher mais dores do seu cliente, ali você já vai entender mais o seu cliente. De novo, cliente interno e externo. Por que a gente fala tanto em cliente interno e externo? Ah, mas eu não tenho equipe, eu não tenho funcionário. Mas você pode ter fornecedor? Se você faz costura, você tem fornecedor de linha, de agulha. Eu, aqui no marketing, eu trabalho com muitas equipes de trabalho. Às vezes quem executa os posts, quem faz a produção das copies, a edição de um vídeo, nem é os meus funcionários, é os funcionários do meu cliente que eu tenho que treinar. É um fornecedor, dependendo se é um job pontual. Então, o que a gente faz? A gente homologa todos que trabalham conosco através de boas práticas de condutas. Então, quando eu vou lidar com um fornecedor de um cliente ou quando um funcionário de um cliente que já está na equipe do cliente, eu vou fazer um guia de apresentação relacionado com a cultura organizacional do cliente, porque eu sei que isso é marketing, eu vou montar isso e eu vou treinar aquela pessoa a trabalhar comigo naquele projeto. Eu vou montar uma apresentação do projeto. Pode ser uma apresentação complexa, valiosa, que demanda recursos adicionais de gráficos, no caso de uma venda de um produto, como pode ser apresentações simples, né? Onde eu só apresento ali uma linha de raciocínio sobre tudo isso que a gente está falando. E isso faz a diferença no jogo, porque aí, a partir daí, quando existem regras, condutas, boa prática, apresentação, treinamento, não tem mais aquela coisa assim, não estava sabendo. Tem aquela coisa assim, as regras da casa são essas. Você estava sabendo. Eu te dei alerta 1, alerta 2, alerta 3. E isso vai te embasar para você chegar, olha, meu amigo, teu perfil é diferente, né, do nosso. Então o mercado está aberto para ti, porque aqui, para trabalhar aqui, nosso cliente, ele tem que receber essa qualidade de atendimento. E nós não abrimos mão disso. Só que isso você falou lá na frente, lá atrás, lá no início, no treinamento, na apresentação, tá? Então, essas questões, o follow-up, ela é muito importante porque ela fala sobre qualidade, tá? E, obviamente, uma boa apresentação, ela tem que ter uma conclusão no final, né? Então, faz parte de tudo isso. E essa conclusão vai permear também os outros recursos que a gente vai citar também, tá? Então, guia de boa prática, tá? É isso. Fala sobre apresentação e guia de boa prática, é isso. É sobre treinamento e desenvolvimento, é sobre padronização de processos, é sobre melhoria da qualidade, é sobre compartilhar conhecimento, é sobre conformidade e regulação, tá? Então, é sobre melhoria contínua. Isso o cliente percebe. Eu desafio você a fazer isso aqui a partir de hoje, a botar em prática a partir de hoje, e daqui a 1 mês, 2, 3 meses, você vir me dizer que sua marca não houve um aumento de percepção de valor da sua marca. Só que olha só, as pessoas esquecem que quando a nossa marca tem aumento de percepção de valor, ela valoriza mais quando eu for vender ela daqui a 10 anos ou deixar para um neto, para um filho, enfim. Tá? Então tudo isso faz parte do jogo. Valorizar a marca não é apenas eu criar canais de audiência, não é apenas eu fazer anúncio pago, tá? É muito mais do que isso, certo?
Segundo recurso interno, tá? Segundo recurso interno que eu tenho que ter. Segundo recurso interno que eu tenho que ter. Olha só. Existem alguns modelos de comunicação, tá? Alguns modelos de comunicação que nós vamos, em algum momento, nós vamos nos aprofundar nesses modelos de comunicação. Quando eu identifico qual é o modelo de comunicação que a minha empresa está usando, é um recurso interno. Por quê? Porque eu posso ajustar diante do cenário que eu estou diante do meu cliente. Então, existe um modelo de comunicação linear, onde eu só imito a informação. Existe modelos de comunicação interativos, onde eu trago meu cliente para troca de experiência comigo, né? Existe modelos de comunicação transacionais. Não só o cliente me dá o feedback, ele interage comigo, como ele participa da construção. Por exemplo, tá? Eu quero inovar na minha empresa. Então eu não só vou comunicar, pedir feedbacks, enfim, fazer enquetes internas com uma equipe de fornecedores, com meus clientes, como eu vou trazer eles para a experiência prática, eu vou fazer eles botar a mão na massa e eu vou pontuar, vou gamificar o melhor vendedor, o melhor funcionário, a melhor pessoa que está construindo ali, o melhor projeto de inovação, dependendo do que for o objetivo. Então, quando eu trago o meu cliente externo ou interno para interação, para experiência, para construir junto, isso é um modelo transacional de comunicação. Quando eu fiz uma transmissão, nós falamos acho que foi no Talk Business, então, antes de virar o ano, nós entrevistamos um dos representantes da associação dos varejistas, né, os sindicatos varejistas, lá no Talk Business, o Alexandre Peixoto. E o que aconteceu? Ele me disse que as vendas aumentam muito quando, dentro do time ali de varejistas, eles trazem depoimentos de interação, de engajamento com o público na hora de construir a venda. Então, ele estava contando o espetáculo que foi uma campanha de uma varejista que estava caindo as vendas e ela resolveu montar a vitrine e chamou os clientes para montar a vitrine junto com ela. Então, ela fez um lançamento de uma coleção, ela fez uma espécie de passarela, né, uma espécie de apresentação com modelos da nova linha, da nova coleção, e ela convidou cerca de 10 clientes VIPs para participarem desse lançamento. Então teve champanhe, teve coquetel, enfim, e depois ela convidou, na chamada ela disse: as clientes que vierem vão me ajudar a montar a vitrine com o que mais gostaram. Não sei se ela chegou a presentear depois a quem montou uma vitrine mais bonita, enfim, não sei se ela fez uma espécie de gamificação nesse sentido. Só sei que essa participação, no final, o objetivo, né, do case, era mostrar que justamente modelos transacionais de comunicação fazem muita diferença no jogo. Então, o modelo linear, ele quase não dá muita repercussão, né? É uma comunicação que eu passo de cima para baixo, reto e pronto, tá? Eu só me preocupo em colher o feedback se recebeu ou se não recebeu. Funciona no dia a dia, na prática, importante é. Agora, quando eu vou elevando a minha qualidade de modelo de comunicação, eu vou melhorando os meus resultados em termos de percepção de valor. Tanto o cliente externo quanto externo. Cliente externo, quando aumenta a percepção de valor sobre o meu negócio, ele produz mais, ele é mais eficiente, logo eu tenho mais margem de lucro, eu tenho mais qualidade, eu tenho mais produtividade e respinga ali na ponta no meu valuation, no meu dividendo. Agora, quando eu organizo todos esses meus recursos internos que eu tô falando para ativar o cliente, aí eu tenho venda eficaz e eu tenho evangelizador. Então, é ganho em todos os cenários, tá? É lucrar com recursos internos que eu tenho, mas que eu não sei que eu tenho. Então, o primeiro recurso interno que faz toda a diferença no jogo, como eu te disse, são os guias de apresentação. O segundo é eu entender que modelo de comunicação eu tenho. São recursos internos que fazem diferença no jogo. Gente, faz diferença no jogo. Eu te desafio a me dizer que não. 3 meses, coloca em prática e depois me conta, tá? Existem outros modelos de comunicação? Existem, tá? Existem modelos de Shannon Weaver, existe modelo de Berlo, existem outros modelos de comunicação, mas que a gente não vai se aprofundar aqui, tá? Eu só preciso saber eu só preciso que você entenda os básicos, né? Essa comunicação linear, interativa ou transacional. Se você identifica qual é o modelo que você mais usa e bota a luz, consciente de que existem outros modelos de comunicação e que hoje a gente vive na era do marketing 5.0, que ganha fatia de mercado, que interage com o público, fica fácil você, em algumas campanhas específicas, na hora que você estiver sentado com o seu time de vendas, na hora de você sentar com o seu time de marketing, ou na hora que você sentar consigo mesmo para fazer esse momento de estratégia de como eu vou alavancar em vendas e marketing, eu saber que existe isso e eu entender em que momentos eu posso qualificar esse modelo de comunicação. Faz a diferença no jogo, tá? Faz a diferença no jogo.
Você pode variar, né? E adaptar e aí oferecer a melhor maneira de diferenciação aí em relação ao teu concorrente, tá? Entendendo que existe esse jogo. Porque entender esses modelos de comunicação, Aline, só pra gente encerrar essa parte, esse item 2 e ir pro próximo, antes de a gente, né, encerrar nos 30 minutos, que é meu desafio. Melhorar a eficiência da comunicação, né? Identificar possíveis barreiras de comunicação, ter mais clareza com o seu público-alvo, ter mais aceite, né? Uma experiência melhor, mais habilidade de comunicação, resolver conflitos internos, né? E promover os relacionamentos interpessoais. Lembra que a gente fez um estudo sobre comunicação interpessoal e eu te mostrei que Harvard aponta que eficácia e produtividade tem a ver com a habilidade de comunicação interpessoal. Só lembrando, né? Fazendo um puxado aqui, tá? Então, sempre é sobre a gente conhecer a nossa audiência, sempre é sobre a gente ter objetivos claros, sempre é sobre a gente organizar conteúdo de uma forma lógica, sempre é sobre eu trazer para o meu cliente interno e externo os treinamentos, meus recursos visuais e audiovisuais, a experiência, né? Ser conciso, ser claro, sempre é sobre eu praticar as apresentações, eu treinar a minha equipe a saber vender mais, a encorajar na minha equipe, encorajar nos meus clientes a participação com a minha marca, com o meu propósito, com a minha cultura. Gente, é muito bom quando as pessoas que estão envolvidas conosco sabem, nos conhecem sobre o nosso propósito, a nossa cultura. E isso é aumentar a percepção e valor de mercado. É promover oportunidades de feedbacks. E com o cliente mais ainda. Esses recursos que eu tô te falando, eles potencializam a audiência, eles pesquisam a audiência, né? Então, eles entendem, eles trazem uma profundidade sobre quem é nosso cliente. Entender nosso cliente, nossa persona, faz toda a diferença no jogo, né? Fazer nosso cliente se concentrar nos nossos benefícios. Eu ter essa oportunidade, através dessas apresentações e desses modelos de comunicação, trazer ele para persuasão, ser persuasivo através da troca com ele, mostrando, porque eu vou mostrar para ele casos de sucesso e vou inspirar eles a ser, o cliente, a ser um caso de sucesso meu. Vê se faz sentido para ti, vê se parece óbvio, né? Então eu vou estar preparado ali com perguntas pré-organizadas nessa apresentação. Eu vou estar preparada para focar num relacionamento sólido e demonstrar para o meu cliente os meus diferenciais, a minha força. Tudo isso eu posso colocar nessa apresentação. Ainda que eu não tenha tempo de falar, tá ali. Tá ali, o cliente vai interagir comigo e ele vai crescer comigo, tá? Terceiro recurso, gente, pra gente começar a encaminhar para o encerramento aqui, né? Vídeos instrutivos. Vídeos instrutivos, eles são importantes numa cultura de treinamento, tanto com cliente interno quanto com cliente interno. Por quê, Aline? Porque facilita a compreensão, porque traz mais engajamento. Lembra que 100% da eficácia da nossa comunicação tem a ver com palavras bem escolhidas, com tom de voz, com linguagem não comportamental. Eu junto tudo isso e eu tenho a possibilidade de atingir uma máxima na minha eficiência de comunicação. Se eu trabalho só escrita, é 7%. Se eu trabalho só tom de voz, é 37%. Se eu trabalho só linguagem não comportamental, é no máximo 55%, em média, tá? De eficácia na comunicação. Se eu trabalho todos os elementos, eu beiro ao 100%. Quando eu converso e troco experiências com o cliente através de todos os elementos do visual, do auditivo, né? A pessoa olha no meu olho, ela tem empatia, ela percebe a minha linguagem, aumenta a minha percepção de valor. Por isso que os vídeos, eles são tão aceitos e tão consumidos hoje na era em que estamos. A gente fica passando ali, passando, shot, vídeo, curto. Por quê? Vídeo, ativo emocional, certo? Então, os vídeos instrutivos, eles trazem sim mais engajamento, eles fazem demonstrações práticas. Eu posso pegar meu produto e mostrar na prática como aplicar. Eu posso estar vendendo uma colher de fazer bolo e mostrar na prática como que ela é melhor que as outras, né? Então é uma forma de eu instruir o meu mercado através de uma habilidade prática, eu mostrando, eu trazendo ele para sabe? Imagina, é um tutorial prático, olha que lindo. Faz diferença no jogo? Faz. Cliente gosta disso? Gosta. Agrega valor no meu negócio? Agrega. Vende mais? Vende. Especialmente na recompra, né? Porque se eu tenho esses modelos, quando o cliente for recomprar um produto, ele vai lembrar de mim antes do que do concorrente. Então, e fora que o vídeo instrutivo, ele atinge um mercado que poucas pessoas percebem que existe e que é muito potencializador de vendas,
que é a questão da acessibilidade, da inclusão, tá? Quando eu trabalho todos esses recursos que eu tô citando, que eu tô narrando aqui, eu tô promovendo a inclusão, porque e se eu ponho legenda nos meus cursos, se eu boto aquelas pessoas fazendo a comunicação da linguagem... Ai, meu Deus do céu, me fugiu. A linguagem falar com as mãos, né? Aquela linguagem para quem tem deficiência auditiva e visual, Libras, né? Gente, me deu um branco, eu não sei o que aconteceu. Eu faço muitas campanhas de marketing onde a gente contrata profissionais especializados em linguagem de Libras, porque é para promover a inclusão. Gente, 3% do nosso público, ele tem problemas visuais, né, e auditivos, enfim, é mais. Então, quando a gente for começar a pensar nessa acessibilidade, nossa, tá, faz toda a diferença. Então, vídeos instrutivos, ele também trazem mais consistência, ele traz mais economia de tempo para quem não tem ler, as pessoas estão fazendo outras atividades, estão colocando ali no áudio, né, então, as pessoas estão com pressa ou elas são ansiosas, como eu, por exemplo, coloca na velocidade 2.0, tá? Então, tudo isso tem ali pode ter um canal de interação para a pessoa comentar, né, então viraliza mais um vídeo, tá? Então é extremamente importante. Como é caro fazer vídeos instrutivos, Aline? Sim, não, tá? Ele pode sim, varia conforme a qualidade, varia conforme a duração do vídeo, varia conforme a complexidade de conteúdo, a tua necessidade de locação ou não de aparelhos, varia com a equipe que vai estar engajada, envolvida, com os líderes que vão estar dispondo tempo ali para fazer, varia com uma série de coisas, mas pode ter um custo ínfimo, muito baixo, como pode ter um custo muito elevado, dependendo do propósito do seu vídeo, tá? Se for um vídeo institucional para apresentar um produto, é legal que seja um investimento um pouco maior em termos de qualidade, tá? Em termos de dinâmica, de apresentação, de gráficos, de animação. Agora, se for um vídeo de apresentação que vai estar lá na sua plataforma de relacionamento interno, com o seu cliente, com o seu público interno, não importa, pode ser algo mais instrutivo, né? Um bom porta-voz, fazendo uma narrativa, mostrando ali, já resolve, tá? Então, varia, tá? Varia e você vai saber pelo seu feeling que tipo de vídeo fazer, tá? Que aplicativos, né? Só pra gente encerrar aqui a questão dos vídeos, pra você entender a importância disso, existem aplicativos, tá, gente? Só pra gente finalizar aqui essa parte. Existem aplicativos que te ajudam, tá? A editar vídeos, né? Se você não tem recursos, pode chamar quem tem, enfim, ou contratar empresas, mas você mesmo quer fazer, tá? Pautam, vai onde, eu não vou me aprofundar, tá, gente? Eu só quero que você saiba que existe aplicativos, Animator, que tem versões free, né, e pagas e não pagas, inteligência artificial, a gente falou sobre isso ontem, tá? Basta você saber o que você quer que existem, vai lá no Google, pergunta que ele te responde, né? Bitable, Movely, são alguns que o pessoal utiliza, tá? Fora o nosso tradicional Filmora, tem vários, tá? Todos os recursos aí do Adobe Premiere, mais tradicional de todos, né? Mas esse é uma versão um pouco mais paga, né? Então tem ali recursos, o que eu quero dizer, tem recursos, tá? Tem recursos, tá? Tem recursos, inclusive aplicativos que você pode baixar no seu celular, tá? InShot, por exemplo, no celular, que eu adoro. Então tem recursos, tá, gente? É isso, tá? Ainda faltou um item. Eu falei de guias de boas práticas e apresentações, falei de modelos de comunicação, falei de vídeos instrutivos, tá? E o quarto item são essas orientações em termos de treinamento interno. Um recurso valioso, que seria o quarto, que você tem, que você não percebe, é o quanto as orientações da comunicação interna que você tem que passar para o seu público, tá? Para na hora da venda. O treinamento de bom pitch de venda. Se você, tá? O quarto recurso interno, por favor, bom pitch de vendas, tá? Você enquanto marca, tem a sua cultura organizacional bem definida. Você sabe qual é o seu escopo de produtos. Então, se você não tem um menu claro de tudo que você oferta para o mercado e não treina os seus colaboradores sobre a sua cesta de soluções, fica complicado, gente. E é muito comum. Por que eu te trouxe isso como quarto item? Porque é muito comum mesmo, tá? Você tem um cliente que ama o teu trabalho, mas alguma coisa ele compra do teu concorrente que você poderia ofertar. E ele não sabia que você também ofertava. É muito comum, gente. É muito comum. Às vezes, nós não sabemos direito qual é a nossa esteira de produtos e serviços. Às vezes, quem trabalha com a gente não sabe direito qual é a nossa esteira de produtos e serviços, tá? Então, eu tenho clientes que muitas vezes não sabem da minha esteira completa. E eu tô falando contigo assim, aqui eu tenho consciência de que alguns clientes não sabem da minha esteira completa.
Alguns clientes meus são clientes da gestão, são clientes da consultoria e não sabem que eu faço mentoria, por exemplo, em grupo. Falha minha quando eu não comunico. Por quê? Porque eu não coloquei lá no meu guia. Né? Então, e às vezes um colaborador, a gente trabalha com a gente e ele não sabe do todo que a empresa faz. Por quê? Porque não tem a cultura de treinamentos. Não tá no site ali um menu, uma cesta de produtos. Então, essa cesta de produtos que eu digo que seria o menu é o quarto recurso indispensável. Só que só ele sozinho listado não basta, tá? Você tem que ter pitches de vendas bem estruturados para todo o seu time interno. Então, você tem que garantir que todos os seus departamentos, da logística até o compras, do recursos humanos até a faxina, até a cozinha, do administrativo até as vendas, eles têm que ter consciência da sua cesta de produtos e de todo o pitch de vendas que está relacionado a cada produto, a cada serviço que você faz. Por quê? Porque o seu colaborador, a tia do cafezinho, quando perguntarem para ela onde é que você trabalha, ela tem que saber o que dizer, ela tem que saber fazer uma defesa. E alguém tem que treinar ela para isso. Né? Você está pegando um elevador com alguém, onde você trabalha, quem vai responder tem que saber, eu trabalho em uma empresa, assim, ele tem que estar na ponta da língua, que faz isso, soluciona isso, e tem tal autoridade de mercado. Né? E você pode me achar, quer saber mais sobre onde eu trabalho? Vai lá no site, o site é esse, o telefone é esse, o e-mail é esse. Então, tem que ter um alinhamento, tem que ter um pitch de venda na ponta da língua, tá? Isso é um recurso interno que pouquíssimas empresas trabalham. Algumas, uma vez por ano, fazem um treinamento lá numa fazenda, numa chácara, enfim, e até que resolve, né? Mas resolve também é muito esporádico, gente. Né? É muito raro ver uma empresa que investe em treinamento sobre pitch de vendas. É muito raro. Né? É muito raro ver uma empresa que tenha alinhado o seu cesto de produtos e serviços. Então, olha que recurso interno matador que faz a diferença. Basta você treinar o seu exército que você tem, tá garantido no mercado. Eles não precisam, cara, com esses recursos internos aqui que eu tô te falando, esses 4, você não precisa, né? Se você trabalha bem eles, você não passa dificuldade diante de crise alguma, tá? Porque eles vão de uma forma intrínseca, de uma forma lógica, óbvia, te trazer receita, tá? Então é isso, gente. Esses 4 recursos internos são extremamente importantes, tá? Deixa eu ver se eu não deixei passar nada aqui. Eu tenho minha cola, tá, gente? Eu tenho minha colinha, tá? Porque são ferramentas que eu já tenho estruturadas nos meus treinamentos, enfim, né? Quando a gente faz treinamento de comunicação interna e marketing interno, alavancagem de potencialização, né? Essa transição de marketing para as vendas, a gente faz muito, a gente organiza muito isso nas empresas. Então, tudo que eu te trago são ferramentas práticas que a gente tem. Então, eu tenho minha cola, porque é muito conteúdo, né? Eu tenho minha colinha, tá? É isso, ficou dúvidas, me disse se é óbvio pra ti. Ficou dúvidas sobre quanto esses 4 recursos internos fazem diferença para desenvolver habilidades aí do seu time, da sua marca, o quanto que aumenta a produtividade, o quanto que melhora a qualidade, o quanto que fortalece a sua cultura organizacional, o quanto sua cultura organizacional tem a ver com boa comunicação, marketing, liderança e vendas, né? Se ficou dúvida, me chama em inbox, me fala, Aline, eu tenho dúvida, Aline, eu não sei, né? Me chama, me desafia, porque eu quero te desafiar, botar isso na prática e daqui a 3 meses eu quero que tu volte e me diga se você teve resultado ou não. E se você teve dificuldade para implantar, me chama, né? Porque eu quero ver isso acontecer, tá? Pra gente encerrar, tem ferramentas e recursos extras, Aline, que tu não citou? Sim, tem, óbvio, né? Eu te trouxe os 4 principais. Né? Mas se a gente pensar também em intranet corporativa, ferramentas de mensagem instantâneas, né? Com os clientes, reuniões regulares, mas assertivas, fizemos transmissão sobre reuniões assertivas, feedbacks transparentes são recursos internos, treinamentos contínuos são recursos internos, né? Celebração de conquistas são recursos internos, transparência ali com todas as pessoas, com todos os times são recursos internos, a abertura de comunicação, enfim. Então, existem muitos recursos internos, tá? Que a gente pode olhar para dentro de casa e ver o que a gente tem para melhorar, para fazer a melhoria contínua de todos os processos. Mas esses 4 que eu te citei são básicos que o cliente de fato percebe. Todos os recursos internos que a gente potencializa e joga luz, o cliente percebe. Porque é sempre sobre qualidade de atendimento, é sobre sempre eu treinar o meu processo e minha equipe para atender melhor. Então, o cliente sempre vai aumentar valor, né? Isso é natural. Mas esses 4 que eu te citei, eles que são os guias de apresentações, os vídeos interativos, né? A minha cesta de produtos e os modelos de comunicação, fiz um resumo aqui, né? Fora da ordem que eu expliquei, mas é isso aí.
Esses 4 são primordiais, esses 4 fazem muita diferença no jogo. Mas existem mais? Sim, existem mais, tá? Isso tudo faz parte da percepção de valor para uma boa comunicação? Sim. Isso tudo qualifica o atendimento do cliente, isso tudo dá consistência de mensagem, isso tudo resoluciona problemas, isso tudo faz você inovar, sim, ainda na comunicação. Se você bota em prática cada elemento desse que eu citei, você vai estar inovando a forma de comunicar. Faz diferença no jogo? Faz. Faz diferença nas vendas? Faz. Certo? Findamos, então, sábado. Findamos no sábado. Ó, deu 40. Deu um pouquinho menos, um pouco mais de 30 minutos, né? Deu 40 aqui, cerca de 40, tá? Estamos chegando, né? Estamos baixando de 1 hora para 50 para 40. Vamos conseguir, tá, gente? Domingo estou aqui contigo de novo. Amanhã estarei contigo de novo, falando sobre seminários, workshops, coisas que também você pode construir através dos seus recursos internos, tanto para o público, para treinar internamente a casa, como para o público externo, tá? Clientes. Você tem aí, eu sempre falo em transbordar conhecimento. Então você tem que saber a diferença entre isso. Eu tô falando isso porque é recorrente, tá? Aline, qual é o título que eu dou para essa explanação que eu quero fazer pro mercado? É um seminário? É uma palestra? É um workshop? Quando usa um, quando usa outro, não sei. Então é sobre isso que a gente vai falar amanhã, porque isso são estratégias de comunicação, faz diferença nas vendas? Faz, tá? E amanhã eu vou encerrar então com isso, por quê? Porque a gente tá falando de comunicação, né? Habilidade de boa comunicação, comportamentos, enfim. Mas na segunda-feira eu quero iniciar com você, eu te prometi, porque eu quero muito iniciar contigo uma jornada sobre a estratégia azul, o oceano das estratégias azuis, o oceano azul, né? Focando em marketing. Então a gente fala muito em estratégia azul, o oceano azul, existe best-seller sobre isso, existe teoria sobre isso, né? E é legal você entender esse jogo, o que é o oceano vermelho, o que é o oceano azul. Sim, a gente pratica sempre o oceano vermelho. O oceano azul tem a ver com inovação, tem a ver com buscar clientes que eu não estou acostumado a buscar, ofertar soluções que eu não estou acostumado, mas o que isso tem tudo a ver com marketing? Como é que eu uso meu marketing para ingressar no oceano azul? Então a gente vai falar sobre isso, tá? A partir de segunda-feira. Percebe que a gente vai falando de módulos, né? Então a gente está encerrando amanhã esse módulo de comunicação interna através de comportamentos e técnicas para potencializar marcas, valorização, né? Eficiência. E segunda-feira a gente entra em outro módulo aí para você tá me acompanhando, tá crescendo junto em termos de estratégias. Meu foco é estratégia, é liderança, tá? Tenha um excelente sábado. Até amanhã. Fique com Deus. Prospere.